Olá, sejam bem-vindos ao EmergenCast, um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou o Dr. Pietro Lima. E eu sou o Dr. Vitor Dalla. E hoje nós vamos receber aqui o Dr. Guilherme Mello. Tudo bem, Dr. Guilherme? Tudo certo. É um prazer, né, estar aqui com vocês. Pai, seja bem-vindo aqui. A galera aqui é só esse amor, essa paixão por emergência. É isso. Colocou aí. Isso no peito. Portas são abertas, né, E Vitinho? de que a gente vai falar hoje, Pietro? Rapaz, Fala pra o pau gente. Eu vou ficar quieto, viu, galera? Porque cetoacidose diabética, eu passo a bola, hein? O cardiologista tá com medo, Eu então? não tô nessa vibe, não. Cardiologista tá com medo. Não tô nessa vibe, Vai não, deixar galera. pros emergencistas e clínicos, Deixa a então. galera bater porrada, vou beber água aqui, beleza? Entendi. Então vamos lá. Então hoje vamos começar o episódio sobre cetoacidose diabética, né? Muita gente, então, tem muito temor dessa complicação, né, Guilherme? E aí, fala pra gente, é muito comum, a letalidade, a mortalidade da doença é muito importante, tem que ter medo mesmo? O que a gente pode falar sobre isso? Cara, então, assim, o que mais me impressiona na cetoacidose diabética é o medo que as pessoas têm, mas também que passa muita coisa batido. Então, eu percebo que eu trabalho tanto em emergência de hospital público, né? Então, eu consigo ver, às vezes, subdiagnósticos de cetoacidose diabética ou, às vezes, um manejo ruim. Infelizmente, por conta, às vezes, de não ter a estrutura que deve ter. Então, eu costumo falar o seguinte: cetoacidose diabética, a partir do momento que ela é moderada a grave, tem que ser conduzido em leito de terapia intensiva. Você não vai conseguir tirar o paciente sempre dali, então ele vai ser conduzido num leito de emergência. Então, para o colega aí que atende ainda a porta, não faz emergência, ele tem que, no mínimo, saber diagnosticar. Perfeito. Então, ele sabendo diagnosticar, para ele entregar o paciente para ser conduzido, para ser bem conduzido, e também não ser um diagnóstico confundido. Por ser acidose, por ter rebaixamento de nível de consciência, por você ter alteração hidroeletrolítica, alteração da função renal, isso pode ser confundido muitas vezes com um quadro de sepse. Com certeza. E aí o cara começa a repor bicarbonato, não inicia a insulina e vira tragédia anunciada. Catástrofe anunciada. Tragédia né? anunciada. E eu acho que nem pela falta de estrutura, às vezes. O que a gente vê, às vezes, uma condução deficitária é por, às vezes, o cara desconhecer. Porque, queira ou não queira, a cetoacidose diabética tem um manejozinho chatinho. Não é aquela coisa fácil que você faz, qualquer um faz. Você tem que ali monitorizar os eletrólitos, tem que monitorizar direitinho. Então, é uma coisa que dá trabalho. Não é assim, a cetoacidose, bota lá e vou reavaliar. Você tem que reacessar aquele paciente. Bicarbonato, potássio, eu acho que a falta de estrutura é porque eu ainda estou me soltando aí. Entendi. Aí a gente ainda vai falar do manejo mesmo, mas com certeza. Até em grupo de WhatsApp dos lugares que eu trabalho, eu costumo fazer uma grande recomendação sobre cetoacidose diabética, porque eu, infelizmente, já peguei casos que foram mal conduzidos, eu tive que resolver algumas coisas ali, umas reposições, às vezes meio mirabolantes. É mais comum em jovem, e o paciente, por exemplo, o paciente jovem não faz muita sepse, né? Mas, por exemplo, o paciente com SIDA, com certeza queima neurônio, viu, velho? Porque você não sabe de onde vem, né, rapaz, dá um trabalho, hein? É um fator de descompensação, né? Brincadeira não. E assim, e mata, né, cara? E mata demais. A letalidade da cetoacidose diabética não tratada é de 100%, né? Então eu preciso intervir. A gente precisa lembrar que a acidose é uma causa de PCR. PCR, né? A hepatostolia, e assim como hipocalemia também. Excelente. Então cetoacidose pode matar aí de várias formas, né? Excelente. Então vamos lá, vamos começar então falando um pouquinho sobre a fisiopatogenia. Por que então que sobe essa glicose? O que acontece no organismo do meu paciente para que se gere essa acidose, essa cetogênese? O que acontece, então, no organismo daquele meu paciente para a gente entender a fisiopatogenia da doença? Boa, vamos simplificar para a gente com certeza. ir para tratamento daqui a pouco logo. Mas é basicamente a deficiência de insulina. Um dos principais causas é a omissão da insulina. Seja pelo primeiro episódio, né, pelo menos 25% dos pacientes de DM1 abrem o diagnóstico de DM1 em estado de cetoacidose. E a gente tem também outras causas, infecções, e a gente precisa lembrar a quantidade de corticoide que foi feito nos últimos 2 anos aí nos pacientes. O tal do protocolo Codex lá, a gente sabe que aquilo lá é um fator descompensatório aí, corticoide, para a cetoacidose. Então, a gente vai ter essa hiperglicemia e vai ser aí multifatorial, né? Eu tenho um paciente que
está usando menos insulina, ou está usando incorreto, ou tem abrir um quadro de infecção, geralmente infecção pulmonar, né? No quadro de ITU não fazem tanto, ou até medicações. Então, o corticoide está aí um dos primeiros lugares. E aí a gente vai ter um quadro de um paciente que para de ter essa insulina, então ele vai precisar metabolizar alguma coisa, que não a glicose, a gente sabe que a insulina é responsável por isso, e ele começa a metabolizar ácidos graxos, né? Perfeito. Esses ácidos graxos, diferente da glicose, gera substrato. E esses substratos são ácidos, né? O acetoacetato, o beta-hidroxibutírico, que é o principal aí, e a acetona, que é responsável pelo hálito aí cetônico desse paciente. Maçã podre, o clássico hálito exatamente. cetótico. Esse aí o hálito cetótico. é igual melena. Sentiu, já sabe. Nunca mais sabe. esquece. Exatamente. Você vê do outro lado da enfermaria, ó, tem um cara melenando lá no final da sentiu, enfermaria. não tem jeito, já vai saber. Não tem aquele negócio, né? Eu acho que é, Não né? tem. Aí você bate e é isso. Está diagnosticado a partir dali. Perfeito. E aí essa produção de ácidos vai diminuir o pH sanguíneo. Então o próprio nome já ajuda muito, né? É uma cetoacidose, então eu tenho cetoácidos, eu tenho acidose no paciente diabético, então eu tenho hiperglicemia. Então, se você lembrar do nome da doença, você já busca o diagnóstico por aí. E basicamente essa fisiopatogenia, a gente tem então associação com estresse, né, cortisol, e essa depressão aí da função da insulina ou a omissão da insulina. Aí uma coisa interessante pra gente falar também é da questão da hiperosmolaridade, né? Então eu vou acabar tendo essa hiperprodução de metabolização de ácidos graxos, até uma glicogenólise para liberar o tanto de substrato que o corpo se comporta como um estado de jejum ali, né? De privação de energia. Exatamente. Então esse aumento dessa glicemia progressiva acaba aumentando uma hiperosmolaridade plasmática. E o líquido ali do intracelular, né, acaba extravasando para o extracelular e indo para o extravascular. Exatamente. E além disso, a glicosúria, que aí é o grande problema que vai gerar a gente uma diurese osmótica importante e acaba gerando a terrível desidratação. Exatamente. O paciente fica extremamente desidratado, com uma hiperosmolaridade plasmática importante, né, porque a gente lembra ali que a glicose e o sódio são os principais os principais contribuintes para a hiperosmolaridade plasmática, e a gente tem esse quadro de acidose, hiperosmolaridade plasmática, uma diurese osmótica importante, e chega esse paciente ali pra gente na nossa mão descompensado do ponto de vista hidroeletrolítico e ácido básico, né? E ele vem todo descompensado. Aí o paciente chega seco, mucosa desidratada, totalmente, às vezes já meio torporoso, né? Então, se a gente faz um resumo crânio-caudal desse paciente, já fica fácil de imaginar. Respiração de Kussmaul, né? Clássica. O paciente tentando lá lavar esse CO2 às custas de acidose metabólica. Você vai ter um paciente com dor abdominal, taquicardia. Essa dor abdominal se dá, inclusive, por conta desses cetoácidos, né, que fazem a irritação peritoneal. A gente, às vezes, tem até alteração de amilase e lipase. Sim. O paciente faz peritonismo mesmo. Então, por isso que eu falo que é muito preocupante a cetoacidose, porque chega um paciente desse... então tem... Aqui, ó, Bloomberg positivo, sepse, ceftriaxona, um abdômen metronidazol, soro e bicarbonato nele, acabou. E aí, realmente... E entra, né, muito diagnóstico diferencial, por exemplo, igual a própria apendicite, antes de ela se localizar, tá onde? Exato, é perigoso. Então, é um diagnóstico perigosíssimo quando não é dado. E aí o que você falou, mortalidade é absurda. Absurda. Uma coisa interessante pra gente comentar também da questão dos cetoácidos, né, que você falou muito bem ali, do que a gente tem 3 principais cetoácidos, né? O beta-hidroxibutirato, né, o acetoacetona e a acetona propriamente dita. No teste da urina lá que a gente faz, isso é importante até comentar pra galera que tá na prática aí. O teste que a gente faz da urina, a gente não consegue diagnosticar o beta-hidroxibutirato. É só o acetato. Então, às vezes a gente tem a ausência de corpos cetônicos no meu AS não significa que eles não estão presentes. Às vezes eu tenho essa minha cetonúria está às custas de beta-hidroxibutirato. Aí um macete prático interessante, a gente estava discutindo a questão de adicionar o peróxido de hidrogênio. Mas nossa, onde é que tem... Que produto químico maluco é esse? Gente, água oxigenada. Repete o teste, o EAS, coloca água oxigenada, porque a água oxigenada faz uma conversão não enzimática do beta-hidroxibutirato para
o ácido acetoacético, a gente consegue diagnosticar isso. É um detalhe prático, Sim. né? Mas... Essa informação é interessante porque a proporção de acetoacetato para beta-hidroxibutirato é de 1:3 normalmente. Num paciente em cetoacidose é 1:10. Olha só. Então tem muito mais beta-hidroxibutirato. Exato. E é por isso que a gente, quando dosa cetonemia, a gente dosa pelo beta-hidroxibutirato. Perfeito. Que é aí um critério até diagnóstico aí, né? Maravilha. E a diferença dos dois é o seguinte: a cetonemia, eu não vou acompanhar o prognóstico do quadro, a progressão do quadro, a evolução da doença. Na cetonúria, enquanto na cetonemia a gente acompanha. Até por valores mesmo. Menor que 3, legal, o paciente está saindo do estado de cetoacidose. Maior que 3, não, esse paciente ainda está com produção alta de... Com certeza. De então, se eu tiver, só para a gente fechar esse briefing aqui, então se eu tiver cetonemia, ela é melhor para me acompanhar com do que certeza. É só cetonúria. Só que a gente não vai ter. Exato. E Calma. o problema é esse. Se você não formou ainda, você está aí no mundo do livro, aí você não vai ter cetonemia. EASzinho, olha lá. Cetonúria, exatamente. Só que assim, a cetonemia é interessante só para a gente fechar mesmo, então, para o paciente com aquelas cetoacidoses euglicêmicas, que é o paciente que está usando lá o inibidor do SGLT2, né? Ou a gestante, que o feto está lá comendo tudo que tem de glicose da mãe, e ela acaba fazendo uma cetoacidose euglicêmica, um diagnóstico muito mais difícil. E aí você teve que lançar a mão aí da cetonemia nesse caso. É maravilhoso, né? Mas calma, não vai acontecer. Exato. Felizmente, né? E aí, pra gente voltar, então, se a gente começou a falar da fisiopatogenia, falamos dos sintomas direitinho. E como é que vão estar os íons desse paciente? Porque a cetoacidose prega peças na gente. A gente acha que o íon tá alto, mas não tá. A gente acha que ele tá baixo, mas não tá. Exatamente. E aí, o que a gente pode falar para quem tá ouvindo a gente ficar ligado nessa questão desses íons aí? Cara, então, acho que é fundamental a gente pensar em sódio e potássio. Eu não posso fazer nenhum edema cerebral no meu paciente. O paciente também não pode parar por AESP, acistolia, por conta de hipohipercalemia. Perfeito. Então, vamos pensar de forma básica no sódio e potássio. O cloreto é importante quando a gente tem para dosar, mas não é todo lugar que a gente tem também, para fazer lá o cálculo do onion gap, né? A gente sabe que é uma acidose com onion gap aumentado. A cetoacidose. Só que o sódio, que está fora da célula, em função dessa hiperosmolaridade da glicose aí, ele vai ser jogado para dentro da célula. Então tem uma pseudo-hiponatremia. Perfeito. E aí isso é perigoso, porque perigosíssimo. Você imagina vamos para outro diagnóstico diferencial só para fechar. Eu prometo parar com o diagnóstico diferencial. Não, é bom. Eu sou viciado nisso. É interessante. Mas você tem um paciente com sódio 123, dor abdominal, náusea, vômito e alteração do nível de consciência. Esquece o resto. Faz de conta que o cara não viu a glicose, não foi lá, não tinha um hálito tão cetônico assim. Você tem um paciente com hiponatremia sintomática. Olha que perigo. Exatamente. E aí você não trata mais uma vez a cetoacidose diabética. Então é um diagnóstico que tem que ficar na cabeça o tempo todo, tem que ser pensado, né? Mas é isso. Voltando então, eu tenho essa pseudo-hiponatremia. O pool de potássio também vai estar baixo. A gente precisa lembrar que uma das medidas para tratar a hipercalemia é o bicarbonato, por exemplo. Então, quando eu tenho essa acidose, eu até vou jogar um pouco de ácido para fora da célula, mas isso é perigoso também, porque o pool de potássio vai estar baixo. Então, assim, eu posso ter aí... Por isso que é interessante pensar, na hora de falar do tratamento, que se o potássio estiver normal, ele, na verdade, está baixo. Exato. Só pensar assim que você não fosforila na hora de repor o potássio. Exato. Quando ele está normal, principalmente no paciente, você vai iniciar a insulina, né? Então, basicamente, pensando em sódio e potássio, a gente pode falar dessa pseudo-hiponatremia. E esse potássio pode se apresentar alto, mas também de forma falseada aí. Perfeito. Então, o pool de potássio está baixo, mas às vezes os níveis plasmáticos estão me enganando. São alterados, exatamente. E uma coisa interessante, então se a gente está falando de pseudo-hiponatremia, dá pra gente, então, inferir algum jeito da gente corrigir esse sódio aí? Como é que a gente faz isso na prática clínica, Guilherme? Então, é isso. Tem a fórmula, né, do sódio corrigido. Isso é importante. É sempre importante. Então, assim, num prontuário bem bonito de cetoacidose diabética, você vai ter lá o colega que calculou o sódio corrigido. Existe fórmula, né? Mas a gente só pensar o seguinte: para cada 100 miligramas por decilitro de glicose a mais que eu tenho acima de 100,
Então tem 200. Eu vou pegar esse sódio e somar 1,6. 1,6, perfeito. Então se eu tenho 200 de glicemia, um sódio de 130, esse sódio na verdade seria um 131,6. Excelente. Mas aí a fórmula fica Na mais 1,6 vezes glicose sobre 100, né? Perfeito. Então aí resolve o problema de ficar pensando, fosforilando. Né? Você pega a formulinha lá e corrige esse a gente sódio. corrigir esse danado, né? Porque mexe com edema cerebral, mexe com... Sempre quando mexe com esse tipo de situação, deixa a gente um pé atrás. E sódio é perigoso, né? Todo mundo tem medo de sempre sódio. perigoso. Tanto você corrigir rápido demais, subir rápido demais ou baixar rápido demais. Se todo mundo parar pra pensar assim, a primeira hiponatremia da vida que eu corrigi, todo mundo deu uma travada. Todo mundo pegou, falou, com certeza, relê aquele monte de fórmula pediu lá, ajuda, fez alguma coisa. Só Com você certeza. pensar, a primeira hiponatremia da vida que você corrigiu, você vai lembrar que você passou algum perrenguezinho. Com certeza, com certeza. Pra gente retornar uma coisa interessante, só pra gente botar mais um sintoma que eu acho emblemático até esses nomes, a fase dos polis na cetoacidose diabética. Porque muita gente fala, polidipsia, polifagia, que negócio é esse? É interessante a gente falar sobre os polis nesse momento, Cara, né? e associar isso até a classificação da cetoacidose. Perfeito. Os polis aí, polidipsia, polifagia, poliúria, são pródromos da cetoacidose diabética. Exato. Então, o paciente que está fazendo isso... Foi até engraçado que esses dias eu atendi um paciente que ele chegou falando, doutor, eu tô com cetoacidose diabética. Ele falou? Falou, eu tenho diabetes tipo 1, já abri quadro de cetoacidose pelo menos umas 5 vezes na vida, e quando eu começo a desidratar, começo a ir muitas vezes no banheiro, começo a ter uma fome absurda, eu já sei que eu estou em cetoacidose diabética. Quem dera se todos os pacientes fossem assim, Rapaz, hein? eu fiquei assustadíssimo. Falei, não é Rapaz! possível. E aí foi lá, dosou, fez a gasometria, então estava lá com pH de 7,26 ali, aquela cetoacidose diabética leve. Começando que, ali. inclusive, né? quando a gente vai falar de tratamento, ela pode ser tratada ambulatorialmente. Olha que Rapaz, doideira. aconteceu comigo no Caramba, que Evangelho. legal, cara. Essas engraçadas, o moleque chega. Mas isso é a raridade, gente. O paciente não vai chegar falando que ele tá em cetoacidose diabética, não. Você que tem que reconhecer. Isso é igual dosar cetonemia. Exatamente. Isso é igual o moleque que chegou pra mim no Evangelho uma vez, cara, no pronto-socorro, ele renal crônico dialítico, pedindo, veni, desse jeito. Não, veni. Ele ficou deitadinho. Aconteceu, cara, ele sentou na emergência, pegou uma veni. Rapaz, que loucura, né? Que o cara fica tão cansado a descompensar que ele chega. E a VNI, ela tem um sinal, né? O sinal do joinha. Você ligou a VNI, o paciente, ele fez um joinha, ele fez... Pronto, tá resolvido. Perfeito, excelente. Mas é isso. Essa foi Então, boa. vamos lá. Entendemos ali nossos pacientes. Vamos falar então de diagnóstico, critérios diagnósticos. A gente já falou os sintomas clínicos, entendemos como é que a gente vai identificar ali nosso paciente, esses pródromos de polidipsia, polifagia, né, poliúria, o paciente começando a desidratar, começando aquele distúrbio metabólico progressivo. E aí, quais são meus critérios diagnósticos? Como é que eu diagnostico isso bonito ali, naquele prontuário bonito de critérios mesmo? Sim, Então, assim, a clínica é muito importante, né? Você tem que ter uma forte suspeição a partir da clínica, mas gasometria, tá? É até interessante já falar, peça a primeira gasometria arterial, esse paciente vai estar taquipneico, às vezes ele pode estar hipoxêmico, pode até pedir a primeira gaso arterial, mas as próximas, pelo amor de Jesus, gaso venosa, só quem já tomou uma furada na artéria sabe o que é. Então, eu tenho um pH menor que 7,3, eu tenho um bicarbonato dessa gasometria menor que 18 e a glicemia maior que 250. A osmolaridade, ela não fecha diagnóstico, né? Até porque ela é uma osmolaridade variável na cetoacidose, mas é aquilo que a gente estava comentando. A gente vai ter sim uma osmolaridade mais aumentada também na cetoacidose, mas não tanto quanto o estado hiperosmolar, né? Que nem dá para falar disso aqui outro tudo. mundo, a gente... Que eu obrigatoriamente vou ter uma osmolaridade ali maior que 330, enfim. Perfeito. E aí, quando eu tenho mão, né? O cetonúria ou a cetonemia, né? Quando eu tenho isso em mãos ali. E quando eu não tenho... imagina, quando aquele paciente está lá, não tenho ES, não tenho cetonúria, não tenho cetonemia, eu posso, então, calcular o anion gap. Então, eu calculo o anion gap e vejo se esse anion gap está aumentado. Quer dizer, estou produzindo ânions não mensuráveis que vão aparecer na minha forma do anion gap. A única coisa que eu tenho que descartar é lactato. Se eu tiver uma hiperlactetemia, eu vou ter também uma acidose com o anion gap aumentado. Então, dosei o anion gap, deu maior que 10, está aumentado, lactato está normal, já me fala a favor dessa questão, desse diagnóstico. Então, é uma coisa que a gente pode usar de artifício, né? Sim. É isso aí, pH menor que 7,3, bicarbonato menor que 18,
cetonúria. E a cetonúria no EAS é interessante a gente falar que pelo menos 2 cruzes você vai ter, tá? E esse anion gap, que infelizmente a gente não dosa cloreto para os pacientes onde a gente está. Né? É mais raro, Exato. né? Mas é basicamente assim que a gente vai fechar esse diagnóstico. Beleza, então fechamos o diagnóstico. O paciente chegou pra gente, nós reconhecemos, fechamos os critérios diagnósticos e agora nós vamos pro temido tratamento, pra conduta nesse cara. Meu Deus, o que eu faço nesse cidadão? Cara, é interessante o seguinte, cara, como é que a história clínica é importante, né? Esse é um cara que, assim, você vai ver que uma coleta da história sempre né? Mas é fundamental. Você fala, sua história familiar, etc. Sentar e conversar. Às vezes ele está meio toporoso, não consegue conversar, consegue alguém da família, corre atrás, história clínica e o exame físico, 95% de todos os diagnósticos que a gente faz. Então, não é Até porque pela questão da cetoacidose ser desencadeada por ter fatores de risco que desencadeiam, eu tenho que entender qual que é o fator que desencadeou para eu atingir esse fator que desencadeou. Exatamente. Não adianta eu só tratar a cetoacidose e o fator que desencadeou aquele processo mantém-se ali. Então eu vou continuar desencadeando e com processo reverberante ali, continuando, né? Então uma infecção, geralmente, eu tenho que, através da história clínica, como o Pietro falou, a gente precisa ir atrás desse quadro infeccioso e entender e tratar isso aí de forma agressiva, né? Às vezes você vai abrir o protocolo de sepse para uma cetoacidose diabética. Exato. E vai conduzir as duas com perfeito. Exatamente. Às vezes você vai fechar o protocolo, mas às vezes você vai manter ele aberto. Exato. Essa é a questão. O importante é a suspeição clínica. Exatamente. E aí, então vamos lá. O que a gente faz? Como é que a gente começa a conduzir esse cara? Quais são a gente tem uns 4 pilares ali, né? Pra gente tomar conta. O que a gente pode... Vamos lá. Quais são os 4 pilares? Fala pra nós. Vamos hidratar o paciente. Então, primeiro mas eu cheguei e o paciente não tem exame. Eu espero? Claro que não. Vai puncionar esse paciente, vai monitorizar, vai estabilizar. Lembra que é um paciente grave, então o paciente pode ter uma PCR aí por acidose ou por alteração desse potássio. Então, esse paciente precisa estar monitorizado numa sala de emergência. Então vou hidratar, a gente vai fazer aí pelo menos 1.000 a 1.500 ml de soro 0,9 nesse paciente, tá? Pelo menos aí na primeiras as 2 horas aí. Perfeito. E calma, porque não dá para iniciar a insulina sem ter o potássio desse paciente, né? Que é o segundo pilar, que é a insulina. O potássio a gente precisa avaliar para avaliar se vamos repor ou não. E o bicarbonato lá, né? A gente tão temido bicarbonato na cetoacidose, que a gente sabe que pode agravar quadros de acidose intracelular, a gente sabe que pode fazer mais hipocalemia ainda, vai ficar reservado só para alguns casos bem específicos de cetoacidose gravíssima, né? Comentaremos. Diferente de um cara muito mais velho, que a gente fica preocupado com a função cardíaca, etc. Geralmente os jovens que abrem esse quadro. Então, assim, hidrata. O volume eles aguentam, geralmente. Então, o rim é bom, jovem, o coração é bom, hidrata, não pode ter medo. Faz parte. Então, temos esses 4 pilares: hidratação, insulina, manejo da calemia e manejo da acidose, propriamente dito. Então, a gente vai avaliar a questão do bicarbonato ali, né? Então, falamos que o primeiro passo é entender que o meu paciente está desidratado. Esse paciente pode até piorando a função renal, fazendo uma azotemia pré-renal por conta dessa desidratação importante. Então, primeira coisa, bateu na nossa mão, diagnosticamos hidratação. Vamos fazer uma reposição volêmica de certa forma vigorosa, né, no nosso paciente e repor a volemia desse paciente. Exatamente. Então, primeiro passo, e como o Guilherme falou muito bem aqui, brilhantemente, sobre a questão da salina 0,9, salina isotônica ali mesmo, né? E aí, depois de 1 a 2 horas, importante agora a gente nos guiar nessa hidratação. Com certeza. O que a gente faz? Então, precisa dosar algum exame diferente? Ou é o basal mesmo nosso? O que a gente faz? Então, fazendo lá os exames, você pediu lá seus exames de eletrólitos, gasometria, hemograma, vai fazer um rastreio infeccioso junto também, né? Eu preciso manter essa hidratação desse paciente. Tem um detalhe que faltou a gente comentar, que é quantificar a diurese. Importantíssimo, porque esses dias eu conduzi uma cetoacidose diabética que dentro aí de 6 horas ele teve uma diurese de 6,5 litros. Então, se você fez 6 litros em 6 horas, parabéns, está com um balanço de menos 500 aí. Exatamente. Então, é perigosíssimo. Exatamente. Por isso que às vezes você vai ter que se guiar não só pelo que o livro traz, né, pela receita de bolo, mas tem que conduzir o paciente também. Então, a gente vai manter depois uma hidratação aí a partir de 250 a 500 ml de soro por hora, tá? E dependendo aí do sódio corrigido. Importantíssimo. Tem um outro detalhe também, que além do sódio corrigido, eu posso guiar essa hidratação, seja com o soro 0,9 ou 0,45, com a osmolaridade sérica. Então, fazendo o cálculo da osmolaridade, se essa osmolaridade tiver maior que 320,
tá? Eu vou guiar essa hidratação com NaCl 0,45, bem como um sódio corrigido alto. Tá? Excelente. Lembrando que a osmolaridade é tudo que tá tudo que pesa o plasma, né? Então eu pego o sódio, posso pegar o potássio, mas ele acaba sendo irrisório nesse caso, multiplicar por 2, somar com a glicemia, dividir por 18 e ainda somar com a ureia e dividir por 6. Na prática, a gente pega sódio vezes 2, glicemia sobre 18 e é e isso. a ureia sobre 6, o potássio vezes 2 acaba não tendo tanta influência assim. E aí, tendo o resultado desse sódio em mãos, dessa osmolaridade em mãos, eu vou continuar essa hidratação, não vou parar de hidratar esse paciente. Perfeito. Esse paciente vai se manter sendo hidratado pelo menos nas primeiras 4 horas aí do manejo. E vou iniciar a insulina a depender da calemia. Tá? Excelente. Se eu tiver um potássio menor que 3,3, eu não inicio insulina, apesar do desespero, né? Meu Deus, a glicose está 600, cima, Jesus amado. HGT tá high, né? HI, tá high, em média. O que eu faço? Não, calma, segura. Lembrem-se que hipocalemia às vezes mata mais que hiperglicemia. Às vezes não, mata mais que hiperglicemia. Então, assim, a gente tem que iniciar essa insulina sim, e a gente vai iniciar, mas com parcimônia. Se eu tenho um potássio 2,8, eu preciso repor esse potássio antes para depois iniciar a bomba de insulina. E é por isso que a gente indica a calemia a cada hora na condução desse paciente, porque eu preciso monitorizar isso aí. Então, assim, vamos supor um paciente com potássio de 2,8, eu faria uma reposição de potássio aí com uma média de 1 ampola por hora, tá? A gente geralmente coloca aí 3 a 4 ampolas no soro de 500 e corre em bomba de infusão uma ampola por hora, né? Correr em 3 horas. Perfeito. Como a gente vai reavaliar, se o potássio começar a subir demais, já que minha meta aí é entre 4 e 5, eu paro a bomba de infusão e continuo a bomba de insulina e tá tudo certo. Perfeito. Se esse potássio estiver normal, foi aquilo que a gente falou, né? Eu tenho um falso potássio aumentado, eu vou também iniciar a reposição de potássio, uma vazão um pouco mais lenta, que pode ser aí uma ampolinha por hora, que dá 25 mEq, né, por hora. Perfeito. Aquela ampolinha de 19,1 em bomba de infusão. E vou também iniciar a bomba de insulina, tá? Se tiver um potássio maior que 5,3 aí, a gente só inicia a bomba de insulina tranquilo. E inicia feliz, né? Monitorizando. Não, com certeza. Se for dar 5,3, ele é meio raro, hein? Mas acontece. Não, cara, mas aqui eu conduzi um que tinha um potássio de 6 esses dias. Achei maravilhoso. Cara com banana, hein? Que aí você pode ir numa boa, pesada. Tranquilo. Você fica até preocupado de piorar essa hipercalemia, né? Mas excelente. vai com insulina tranquilo. Então, pra gente finalizar aquela questão, com potássio abaixo de 3,3, eu não vou iniciar, eu vou adiar meu início de insulina. O potássio entre valores normais, eu vou iniciar a insulina, mas repondo o potássio também, de uma maneira mais parcimoniosa. E acima de 5, eu inicio minha insulina tranquilo, né? De uma maneira mais tranquila, mas monitorizando o potássio, monitorizando... Seguro aí. Com certeza. Com o passar do tempo, né? De hora em hora, que é o que a gente precisa fazer nesse momento. Isso. Então, beleza. Então, hidratamos nosso paciente. Lembrar também da questão interessante da insulina, da gente hidratar ele antes. A insulina, eu preciso fazer a ressuscitação volêmica. Então, o primeiro passo é aquela ressuscitação volêmica. Exatamente. Não dá para eu iniciar, pular as etapas da insulina, né? E a gente vê muito... importante. Fiz 10 unidades subcutâneo já. Por quê? Tipo assim, não faça isso, né? Então, não precisa. Às vezes o técnico vem, mas doutor, você vai fazer insulina? Eu falo, não, calma aí. Calma. Uma coisa de cada vez, né? Filho, vai com experiência calma. nessas horas. Exatamente. É entendível, porque olha o tanto que a gente está discutindo aqui. É complicado, não é fácil conduzir uma cetacidose diabética. É uma coisa que demanda prática. Se é a sua primeira cetacidose diabética, a quantidade de gente que vem na sua cabeça, enfermeiro, mas a glicemia aqui, ó, tá HI, você não vai fazer nada. Calma, espera, uma coisa respira. de cada vez. Exatamente. Beleza, então falamos aqui da questão do potássio e agora como é que a gente inicia essa insulina? Qual que é a dose? Bom. Existe uma meta glicêmica que eu preciso atingir nas horas? Como é que a gente faz esse manejo da insulina, Guilherme? É isso aí. Então, primeira coisa, montar a solução, né, de insulina. É interessante montar uma solução fácil de insulina, que você vai conduzir o paciente. A gente geralmente faz uma solução de 1:1 ou 1:10, tá? Perfeito. Um de insulina para cada 1 ml, uma unidade, né, de insulina regular, ou uma unidade de insulina regular para cada 10 ml. Eu acho mais fácil fazer 1:1. Né? Sim, com certeza. Vamos combinar, né? Então, vocês vão pegar 99 ml de soro,
fisiológico com 1 ml de insulina aí, que são 100 unidades. Você vai ter 100 para 100. 1 para 1. Vai fazer um bolus de 0,1 por quilo, tá? Então, o paciente tem 100 quilos, você faz lá 10 unidades em dose bolus de ataque endovenoso e mantém essa mesma vazão por hora. Tem um detalhe bobo, mas é interessante, que é o seguinte: na hora de montar a insulina, se o técnico monta a bomba de infusão com soro e joga a insulina lá dentro, a gente tem um problema. Por quê? Porque o equipo ele já hidrolisou. E esse equipo tem só soro. Sim. E o problema desse equipo é que ele tem cerca de 30 a 40 ml. Sim. Então, se você liga 10 ml hora, eu ainda vou demorar pelo menos 2 horas para iniciar a insulinoterapia no paciente. Então, até esse detalhe é importante se atentar. Na hora de montar a solução, monte a solução primeiro, depois conecte o equipo, porque o equipo já vai estar com insulina também. Então, excelente. Detalhe prático excelente. Você vai demorar 2 a 3 horas para iniciar a insulina. E aí o pior, que aí na primeira hora você vê lá que a insulina só aumenta. A glicemia só tá aumentando. Aí você vai lá e aumenta a vazão. Aí na segunda hora aumentou. Quando você ela dobra começa a vazão. A descer, meu amigo. Absurdo, é isso aí. Você vai fazer. São detalhes detalhe que prático, né? É detalhe da prática, né? Tem que estar ali tomando porrada na linha de frente. Mas vale a pena lembrar disso aí, porque com certeza, isso faz a diferença na hora aí. São 2 horas de condução. Exatamente. Um paciente que você achou que estava entrando insulina. Exato, e não tá. É isso aí. E você não percebeu isso. Então a sua decisão ali tá equivocada também. Você tá ajustando as doses, fazendo as coisas, achando que era uma insulina, que tava correndo uma insulina, mas não tá, né? E lembrando que eu não quero reduzir essa glicemia rápido, né? Importante essa meta. Como é que é essa meta para nós? O meu alvo aí é uma redução de 50 a 75 miligramas por decilitro hora. Perfeito. Então, a cada hora, a gente vai reduzir 50 a 75. E aí eu vou titular essa bomba de infusão conforme essa correção. Então, se eu tiver um aumento da glicemia de uma hora para outra, então eu comecei a 10 ml hora, a glicemia do paciente subiu em vez de cair, eu vou dobrar a vazão. Então, na próxima hora, a vazão vai ser 20 ml hora. Se eu tiver uma redução aí, subótima, né, de 0 a 49, ou seja, não está dentro do meu alvo, eu vou aumentar a vazão de insulina entre 25% a 50%. Perfeito. Então, estava 10 ml hora, eu vou colocar aí 15 ml hora. Se eu estiver dentro do alvo, eu só mantém. E se eu tiver uma redução maior que meu alvo, eu paro a bomba de insulina por meia hora e reinicio meia hora depois com metade da vazão. Excelente. Então, tá 10 ml hora, mas reduziu 125 miligramas aqui por decilitro em 1 hora. Então, para a bomba por meia hora, reinicia depois com 5 ml hora. Aí na próxima hora talvez você vai precisar incrementar, mas seguindo sempre essa lógica, né? Sempre mantendo o alvo aí por hora de 50 a 75 miligramas. Perfeito, perfeito. Então falamos bem da hidratação, já falamos da insulina, falamos do potássio, né? Quando iniciar e quando não. E o tal do bicarbonato? É para todo mundo? Para quem que eu corrijo? Vou corrigir. Como é que a gente faz isso daí? Que a gente tem sobre informação sobre bicarbonato? Esse é complicado, porque assim, a pessoa vê lá o bicarbonato às vezes de 5. Desespera lá já. Mas às vezes o bicarbonato tá 5 com pH de 7,12, que eu já peguei casos como esse, por exemplo. Não significa que você vai precisar repor o bicarbonato. Perfeito. Aí, se eu repuser esse bicarbonato, eu vou aumentar a quantidade de base do sangue do paciente, só que o bicarbonato, ele dentro da célula, se transforma em ácido carbônico. Ácido carbônico vira CO2 e água. CO2 e água. E CO2 a gente sabe que é ácido. Então, acaba aumentando a acidose intracelular, isso é perigoso. Sem falar que eu também vou reduzir o potássio. Então, assim, o bicarbonato ele fica reservado, né? A gente vai fazer aí 100 ml de bicarbonato em torno naquela concentração de 8,4%, mas fica reservado para os pacientes com pH menor que 7, ou seja, 6,9. Não é menor igual a 7 também. Então, se eu tiver um paciente muito acidótico, que você já está conduzindo, já hidratou, você está fazendo lá sua bomba de insulina, mas o pH dele está muito baixo, aí sim, esse paciente vai ter algum benefício. E um benefício pequeno, tá? A gente sabe que o que resolve, diferente das outras acidoses, o que resolve de fato essa cetoacidose diabética é parar de produzir reverter a cetogênese. Exatamente, é parar de produzir cetoácido. E bicarbonato não faz isso, só vai ser consumido lá e daqui a pouco... Nosso paciente jovem geralmente tem um rim normal, né? Então,
a tendência é que você hidrate devagarzinho, as coisas rapidinho começam a se equilibrar. Mas o paciente renal crônico, às vezes dialítico, talvez precise de bicarbonato precoce. Aí complica. Esse cara precisa de bicarbonato precoce. O cara não aguenta volume CC, imagina da sua área da carne lá. O renal crônico, por si só, ele já, às vezes, ele sai com indicação de bicarbonato, né? A gente vê os nefros indicando bicarbonato para comprar no supermercado, né? Sim. Bicarbonato menor que 20 repõe. Então, são pacientes à parte mesmo. É mais enjoado de conduzir esses pacientes. Esse daí, por exemplo, podem evoluir para uma urgência dialítica. É fácil. Fácil demais. Complicado. Bom, lembrar também que na cetoacidose euglicêmica, que é muito associado aos inibidores da SLT2, que dá para glifosina, empaglifosina, canaglifosina, são muito raras. Tá? Às vezes fala assim, não, André, porque, o inibidor da SLT2, hoje a gente usa gama, paciente cardiopata, com insuficiência cardíaca, doença coronária, a gente tem visto melhora e diminuição de mortalidade associada. Então, assim, às vezes, não, faz cetoacidose euglicêmica. Gente, é um fenômeno raro, né? Deixar bem claro isso aí. São seguras, né? Assim, são totalmente relativamente seguras, né? Sim. É usado até no paciente não diabético, né? Na insuficiência cardíaca. Né? Exatamente. A gente sabe. E vamos lá, falamos então da insulinoterapia venosa. Nosso paciente então veio grave, nós diagnosticamos ele, que no Emergencast a gente fala isso, né? Que o paciente vai chegando, ele vai ficando grave, a gente vai tratando e no final ele fica bom. Então nunca perdemos um paciente aqui no Emergencast. Nunca perdemos. Nunca. Também, a gente só chama fera, pô. Só chama fera. É isso aí, Guilherme, mais um desses. Vamos lá, então fizemos essa transição dessa insulina venosa. E aí, quando é que eu vou colocar essa insulina subcutânea? Quando que eu vou começar a dieta nesse cara? Eu vou deixar ele dieta zero para sempre, 3 dias, 4 dias? Como é que eu faço isso, essa adaptação para retornar à dieta e para tirar essa bomba de insulina? Esse é outro ponto, né? O colega médico, às vezes, ele fica meio a pé nessa hora. Porque ele liga a bomba, e esse é um problemão. Você aprende a hidratar o paciente, aprende a repor o potássio, aprende a manter a hidratação, aprende a ligar a bomba de insulina e até titular. Sim. Agora a bomba tá lá ligada. E aí? Então, deixa pro próximo plantão. A gente tá chegando pra render, pô. Abre o protocolo de Kyoto, né? Kyoto resolve e vai. Não, então, esse é um ponto bem importante, a hora de parar a bomba de insulina. Rapaz, como é que gostou do protocolo, né? Criatividade do cabelo. Imaginei, pra quem nunca ouviu, a cabeça dá um bug, né? Protocolo de Kyoto. Vou fingir que eu conheço. Resolva. Mas é importante, assim, quando desligar a bomba de insulina. Primeiro passo, quando o paciente sair da cetoacidose diabética. Tá? Então não é porque a glicemia está menor que 250 que esse paciente já pode ter a bomba de insulina desligada. Esse é o primeiro passo. Então, se o paciente está lá com a glicemia agora de 230, mas ele mantém ainda o pH menor que 7,3, ele mantém um bicarbonato baixo, ele mantém um anion gap alto, agora é hora de tirar mesmo esse soro fisiológico ou até manter ele com a ampolinha lá de NaCl, 20%, né? Mas manter a hidratação desse paciente com glicose. Perfeito. Por quê? Lembrando, a gente acabou de falar, né? O que tira o paciente da cetoacidose diabética é a insulina. Então, se ele ainda está em cetoacidose diabética, por mais que a glicemia tenha sido corrigida, é a hora que você vai ligar. E aí é a hora que você deixa ele enfermar de doido de novo. Fala, meu Deus! Porque para quem também não tem experiência de quem monta esses equipos, quem segue a nossa prescrição, a pessoa dá um bug também. Sim. Peraí, então tô fazendo insulina em bomba e glicose. Que negócio que tá acontecendo, né? Esse cara tá de brincadeira. Esse cara tá de brincadeira. Exatamente. Ele então, não quer tirar a bomba, E aí é a hora importante, porque assim, nesse momento é a hora que eu reduzo essa vazão da insulina para 0,05 unidades por quilo-hora. Então, se estava 10 ml hora, eu vou trazer para 5 ml hora para só manter essa insulina com uma hidratação com glicose de 5%, em torno de 100 a 150 ml hora. Aí, beleza. Agora, meu paciente tô lá fazendo a cada 2 horas a gasometria, né? Tô lá buscando resolver o diagnóstico do paciente, resolver o problema do paciente. Agora veio lá um pH maior que 7,3, agora eu tenho um bicarbonato maior que 18, eu tenho um anion gap resolvido. Cetonúria não dosa de novo, pelo amor de Deus, que vai vir cetonúria ainda. Então, cetonúria não é critério de resolução neste caso, cetonemia seria.
Mas tendo então o quadro resolvido dessa cetoacidose, agora é a hora que eu vou parar a bomba de insulina. E não significa que eu vou desligar ela agora e ponto final. Então, o que a gente faz para desligar essa bomba de insulina? Primeiro passo, eu vou manter essa bomba de insulina ligada por pelo menos meia hora e vou fazer, antes dessa contagem, uma insulina subcutânea. Perfeito. A insulina subcutânea naquela dose de 0,1 kg por quilo. 0,1 unidade por quilograma, né? Então, você vai fazer ali 10 unidades subcutâneas, vai manter ainda essa bomba com aquela vazão que a gente já tinha discutido de 5 ml hora. E é a hora que você realmente desliga a bomba de insulina do paciente. Agora, desligou a bomba de insulina, se deixar o paciente sem insulina, também vai dar confusão. Sim. Então, tem uma forma muito legal da gente calcular a dose de insulina que vai ser feita nesse paciente nas 24 horas, que é fazendo uma regra de 3. Então, eu vou pegar tudo que eu usei nas últimas horas para compensar o paciente de insulina. Então, vamos supor que nas últimas 6 horas eu tenha usado 30 unidades de insulina regular. Então, eu vou fazer isso para uma regra de 3 em 24 horas. Então, se eu uso 30 em 6 horas, em 24 horas, 3 vezes 4, né? Então, seriam 120 unidades de insulina. O que eu faço? Pego 50% dessa insulina. Então, fiz o cálculo para 24 horas. Pego 50%, então aí 60 unidades. Desse cálculo. E metade desses 50% vão ser insulina NPH. A outra metade vai ser insulina regular. Então, são 30 unidades de insulina regular antes do café. Aí seriam, na verdade, 10 unidades antes do café, sim, 10 unidades antes do almoço, 10 unidades antes do jantar, mais 10 unidades de NPH antes do almoço, antes do café e antes do jantar. E aí, beleza, esse paciente talvez aí sim possa ir para a enfermaria. Perfeito. Já que ele está compensado agora, ele não tem mais risco de morrer. Já resolvemos nas próximas horas, né? Por acidose, nem por hipocalemia, né? Exatamente. Exato. Não, depois que saiu a cetoacidose, é importante falar o seguinte: começa a insulina, mas não fique preocupado de começar doses muito altas, porque a hipoglicemia também complica nesse caso, né? Faz devagar, tá com 300, vai ajustando devagarzinho, porque deixar o paciente hipoglicêmico. Né? Você vai deixar a regular a critério também, né? Sim. Então você vai fazendo correções a critério. Tem um detalhe que se o paciente já usa insulina, você mantém a dose que ele usa em casa com esses acréscimos a critério. Então faz lá a glicemia a cada 4 horas ou a cada 6 horas. À medida que o paciente for compensando, você vai alargando, né, esse intervalo e corrigindo aí nesses espaços, né? Tentar lembrar de manter o paciente hidratado também é importante, né? E buscar por causas de descompensação. Será que então o antibiótico que eu iniciei lá no início por um quadro de um paciente taquipneico, saturando, que abriu uma cetoacidose diabética, era uma pneumonia? Ah, legal, o raio-x está alterado, eu tenho aqui uma leucocitose, vou manter. Não, eu vou fechar o protocolo de sepsis aqui. Exato, não é um erro você abrir por conta da situação de urgência, reavaliar, entender que todas aquelas alterações eram por conta da cetoacidose e eu tiro minha terapia diagnóstica. Fecha o protocolo, exatamente. Seria boa prática. Um dos problemas que a gente vê muito é isso, é abrir o protocolo e não fechar quando deveria ser fechado. Assim, já começaram, o colega já começou esse antibiótico aqui, vou deixar, vou manter. Ele botou 7 dias, vou terminar os 7 dias, nossa, né? Matar o infecto. Pelo menos 7. O infecto morre, o infecto treme lá no... Nossa senhora, ele ainda se segue. O que é esse antibiótico aqui? Desse jeito. E tem um detalhe interessante também que eu queria falar, que é o seguinte: pensando no paciente séptico, se esse paciente começa a melhorar a cetonemia, ou assim, ele começa a melhorar do estado de cetoacidose, mas o pH dele não resolve assim por completo, dosar o lactato é realmente importantíssimo. Excelente. Porque aí eu posso ter aí uma acidose às custas desse ácido lático. Uma hiperperfusão tecidual importante. Exatamente. Né? Ou o paciente que você hidratou demais, ele pode fazer uma acidose hiperclorêmica também, que é outro ponto. Tem esse outro ponto da hidratação lá com NaCl 0,9, né? Perfeito. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho com... Então, a cetoacidose não é simples, né? Não é uma coisa que... Acho que a lição que fica de todo episódio é que não é aquele paciente que você vai chegar ou na sua emergência e você vai deixar ele de lado lá e resolver outra coisa. Não. Não é o cara que dá pra fazer isso. É o cara que você... chegou uma cetoacidose no seu plantão, meu amigo, seu plantão acabou. Você vai ficar ali do lado do cara a noite inteira. Não tem como você, vou ficar aqui. Não dá.
Esse é um cara que você tem que acessar, reacessar, reexaminar, redosar íons, equilíbrio eletrolítico dele, perseguir aquilo a risco. Não é aquele cara, cheguei, vou deixar lá, vou avaliar outra coisa aqui. Não é. É o cara que eu preciso estar do lado dele de mão dada o tempo inteiro, né? É engraçado que até tem uma fórmula para eu saber quanto tempo eu vou conduzir uma cetoacidose diabética até que ela melhore, né? Como existe uma proporção de que a glicemia é corrigida em torno de 80 miligramas por decilitro por hora, para eu chegar a 200, e os caras fizeram o seguinte, qual é a glicemia inicial? Perfeito. 500. Então vamos subtrair 500 de 200, que é o meu alvo, sobre 80 300, perfeito. por hora. Perfeito. E aí, se eu faço essa subtração, divido 200 por 8 e faço esses 500, significa que em torno de 4 horas, em torno de... Entendeu? Eu vou assim... E isso se a sua terapia estiver dando certo, né? Porque imagina que às vezes não tá baixando esse alvo aí, eu perco mais uma hora, então In vitro parece ser bonito. Na vida real eu não recomendo, porque eu nunca usei também. Realmente não vale a pena. É ciência, mas assim, você vai ficar com o paciente por pelo menos 4 horas. Exatamente. Por pelo menos 4 horas de forma intensiva. De forma intensiva, isso que é importante, de forma intensiva. Pedindo exame pelo menos a cada 1 a 2 horas, tá? Tem os exames que você não vai precisar pedir a cada 1 hora, né? E lembrar também da gasovenosa, pelo amor de Deus. 5, 6 gases arterial nossa vida. No coleguinha. Daqui a pouco, o cara faz uma vasoconstrição, um reflexo, daqui a pouco nem colher você consegue, tadinho. Veio do paciente, tá colabada lá, de tanta lesão que você já fez. Cara, e uma mensagem boa também, isso aqui é suspeite desse diagnóstico. Porque entra aquela menina lá e fala, essa menina tem cara de ser menina chatinha, cara. Nossa, isso é chilique. Isso é chilique. Cara, depois eu reavalio, suspeito o diagnóstico. Cara, ela tá estranha. Colete bem a história clínica que você vai chegar lá. Não adianta você olhar e falar, não vou... Cara, não adianta. Pega a história clínica. Capa, né? Exatamente. Fugir dos viés cognitivos. Excelente. Excelente. Não tem como. A cetoacidose, ela vai ter muito viés de diagnóstico mesmo. E justamente pelo tudo que a gente já falou. Desde sepse, hiponatremia, tem tudo que é forma aí para você comer bola no diagnóstico. O tratamento o diagnóstico já é difícil, o tratamento também, então são coisas que tem. Exatamente. A recomendação é estude o dobro. E estudar, exatamente, estudar. Quando você achar que você está sabendo, estuda mais um pouquinho. Revisa. É algo que a gente só sabe que a gente pratica. Perfeito. Tem jeito, cetoacidose, ou você conduz pelo menos uma por semana, ou você estuda uma vez por semana. Excelente mensagem. Excelente mensagem. Não tem jeito. Então, acho que foi top, hein? Falando de tudo, tintim por tintim ali, de uma forma tranquila. Acho que agora a galera pegou bem, hein? Tomara. Pegou bem, Se com não certeza. pegou, ouve de novo. Se não pegou, escuta de novo. Bota na velocidade 0,5, vai fazendo resumo. É boa. Não é isso? Essa é uma boa. Rapaziada, o assunto é desafiador. Não tem jeito. Mas se você não estudar e manejar na sala de emergência e ouvir Emergencast, fica um pouco mais difícil. Então é o seguinte, pegou esse episódio, ficou em dúvida, tem alguma sugestão, manda lá pra gente, Instagram, Spotify, YouTube também, ó. Guilherme, cara fera, dá seu jabá, meu jogador. O que você tem pra galera aí? O que você faz? É um dos nossos parceiros de mídia social. É um dos caras do Espírito Santo que produz um conteúdo de qualidade. Então vamos abrir um espaço aqui, Guilherme, pra você divulgar suas mídias sociais. Fica à vontade aí. Pessoal, meu Instagram é drguilherme.smelo, tá? Realmente a gente tem postado muito conteúdo de qualidade pro pessoal, conteúdo sério. Isso. E estou muito satisfeito com essa parceria. Tomara que tamo junto. Podem me convidar sempre. Conversar isso aqui maravilha. É algo que eu realmente gosto bastante. Então, perfeito. Chega no Dr. Guilherme nas mídias sociais. É isso aí, rapaziada. É o seguinte, Guilherme, assim como eu e Vitson, é um apaixonado pelo paciente grave. Apaixonado de lidar com esse paciente e ver essa melhora. Se isso aí já não é o maior dos nossos grandes amores, mas não sei se estão no caminho errado. Não é isso, Vitinho? Tem que amar, tem que estar apaixonado pelo que faz mesmo, e é isso. É isso. Então, galera, um grande abraço. Esse foi o final do episódio 17, cetoacidose diabética. Continue com a gente que tem muito mais. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, galera.